irmãos, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Luiz Cláudio Grossi para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar o simples discernimento aos adolescentes e a ciência da reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o homem inteligente adquire a prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas do sábio e seus enigmas, o temor do Senhor e o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Passo a palavra à vereadora secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Eu achei muito interessante a escolha do vereador Luiz Cláudio Grossi, do tema que ele leu agora, a passagem da Bíblia, que exatamente hoje é o Dia Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. E aí, pontualmente, você leu uma passagem que fala do direito dos adolescentes. Aí, eu acho isso muito bacana, porque são os jovens, e fico feliz de ver agora, na nossa plenária, tantos adolescentes, pré-adolescentes, jovens participando. Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, uma política melhor, enfim, é assim que a gente organiza melhor a nossa cidade. Desculpa, senhora presidente, mas eu achei que foi tão... Foi, não é? Ata da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco. Às 19h15 do dia 13 de novembro de 2012, com a presença dos vereadores desta casa, com exceção do vereador Luiz Cláudio Grossi, foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, a vereadora secretária efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pela presidente desta casa. Após, foram apresentadas as seguintes proposições. Primeiro, projeto de lei número 74/2012, que declara de utilidade pública a Associação Ornitológica de Ouro Branco, de autoria do vereador João da Fraga Duarte. Segundo, projeto de resolução número 58/2012, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. Terceiro, projeto de resolução número 59/2012, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. Quarto, projeto de resolução número 62/2012, que outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Geraldo Pedro da Silva. Quinto, projeto de resolução número 63/2012, que outorga título de cidadão honorário, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. Sexto, projeto de resolução número 64/2012, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Sétimo,
substitutivo do projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2012, de autoria dos vereadores Alexandre de Oliveira Alves, Edson Gonçalves da Silva e Luiz Cláudio Grossi. 8º, moção de aplauso número 37/2012 ao senhor Wesley Brochado dos Santos, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. 9º, moção de felicitação número 42/2012 ao senhor Reginaldo Martins Coura, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. 10º, moção de congratulação número 43/2012 à senhora Silvânia Maria de Paula Martins, de autoria do vereador Edson Gonçalves da Silva. 11ª, indicação número 57/2012, instalação de mesas de jogos na Praça Santa Cruz, no centro da cidade, de autoria dos vereadores Maria Aparecida Junqueira Campos e João da Fraga Duarte. 12º, moção de pesar números 38/2012 aos familiares da senhora Maria Nunes Amorim. 13º, moção de pesar número 41/2012 aos familiares do senhor Edmundo Pinto Filho. 14º, moção de pesar número 44/2012 aos familiares do senhor Geraldo Grossi. As presentes moções são de autoria de todos os vereadores desta casa. Em seguida, a senhora presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. Não foi apresentado pela comissão competente o parecer do projeto de resolução número 26/2012. Quanto ao projeto de lei número 73/2012, no momento de sua primeira discussão, o vereador João da Fraga Duarte fez uso da palavra, dizendo que, em 2009, foi apresentado o projeto com teor semelhante, mas, uma vez que foi tomada ciência de que este seria de competência exclusiva do Executivo, foi feita a retirada do mesmo. Declarou seu voto contrário ao presente projeto. O vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos disse que, segundo o parecer do Tribunal de Contas, o referido projeto é de competência privativa do Executivo. Reiterou seu parecer de que o mesmo é inconstitucional com relação à competência de iniciativa e não em relação ao mérito. A presidente desta casa fez a retirada do projeto de lei número 73/2012 para melhor análise. O projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 1/2012 ficou prejudicado em sua tramitação, tendo em vista a apresentação de substitutivo ao mesmo. Após, o vereador João da Fraga Duarte solicitou vista do projeto de lei número 54/2012, prontamente concedida pela presidente desta casa. Ato contínuo, receberam aprovação unânime as moções de pesar números 38, 41 e 44/2012. Em seguida, a senhora presidente nomeou comissão especial formada pelos vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves para fornecer parecer sobre os projetos de resolução números 58, 59, 62, 63 e 64/2012. Em seguida, a senhora presidente anunciou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de lei número 74/2012. Projetos de resolução números 26, 54, 58, 59,
62, 63 e 64/2012, substitutivo ao projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 42/2012, moção de congratulação número 43/2012, indicação número 57/2012. Às 20h30, nada mais havendo a tratar, a presidente desta casa deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pela secretária da mesa diretora. Em discussão a ata. Senhora presidente, Pois não, vereador. eu gostaria de que a senhora constasse a minha abstenção de votação, porque eu não participei da reunião próxima passada. Justificado que o vereador esteve ausente à reunião em razão do falecimento de seu pai, que inclusive foi bastante comentado, né? Inclusive aprovamos uma moção de pesar naquela oportunidade. E nessa oportunidade, eu gostaria de transmitir a todos aqueles que votou essa homenagem, essa moção de pesar, principalmente nossos colegas vereadores aqui, ao meu pai, Geraldo Grossi, e gostaria de estar agradecendo em nome da família. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Solicito da vereadora secretária a leitura das correspondências encaminhadas à casa. Requerimento número 35/2012. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação, na reunião do dia 20 do corrente, o presente requerimento e o projeto de lei número 77/2012, Ouro Branco, 19 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de lei número 77/2012, abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Projeto de resolução número 60/2012, outorga título de cidadão honorário ao senhor José Maria de Faria, do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Projeto de resolução número 61/2012, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor José dos Santos Rodrigues, do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Projeto de resolução número 65/2012, outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Antônio Carlos de Assis Vieira, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Projeto de resolução número 66/2012, outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco à senhora Josemara Guedes, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Moção de congratulação número 39/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao senhor Antônio Ildefonso de Faria, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 9 de novembro de 2012, do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Moção de felicitação número 40/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de felicitação a ser encaminhada ao senhor Edilson Andrade, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 9 de novembro de 2012, do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Moção de pesar número 45/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Cirlei das Graças Silva, pelo seu falecimento,
Ouro Branco, 13 de novembro de 2012, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Convite. Câmara Municipal de Ouro Branco. No dia 1º de dezembro, sábado, realizaremos a 6ª Câmara Itinerante Legal de 2012, que acontecerá no bairro 1º de Maio, com estrutura montada na quadra do bairro a partir das 13 horas, com atividades relacionadas à cidadania, cultura e lazer para toda a população. Além das atividades recorrentes, como emissão gratuita da primeira via do documento de identidade, serviço de ouvidoria para registrar as sugestões de melhorias para a comunidade, às 15 horas haverá uma sessão solene, onde os vereadores presentes terão a oportunidade de realizar seus pronunciamentos para a comunidade. Contamos com a participação de toda a população. Cordialmente, Branca de Castilha Souza Cunha, presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco. Quero agradecer a vereadora secretária, inclusive fez a leitura das correspondências e também das proposições encaminhadas à casa. Eu faria o pedido em outro momento, mas já já está feito e adiantou. Eu queria só acrescentar ao convite da Câmara Itinerante do bairro 1º de Maio, que a quadra referente no convite é a quadra da CBPM, ali na Avenida Ouro Preto, no bairro 1º de Maio, da Associação Comunitária do bairro 1º de Maio. Eu convido o vereador Alexandre de Oliveira Alves para fazer o seu pronunciamento. Senhora presidente, boa noite, colega vereadores, vereador Edinho, Edson Gonçalves, secretária, a Cida, secretário, vice-presidente Edinho, Grossi, Cláudio, João, Flávio, Geraldo Pedro, funcionários, munícipes presentes, telespectador da TV Lafayette, boa noite. Senhora presidente, são 3 assuntos que eu gostaria de abordar aqui nessa noite, vou ser bem breve, e muitas vezes nos passa despercebido. Eu tenho frequentado a comunidade João Gotti com muita frequência e tenho recebido, eu tenho passado também pela mesma situação e tenho recebido também várias reclamações com relação ao abastecimento de água daquela comunidade. Já se faz quase 3 meses que aquela comunidade, não só ela, mas outras, vem sofrendo, mas esta agora é a única que está sendo prejudicada com maior intensidade com problema de abastecimento de água. Procurei me informar na Secretaria de Obras, fui muito bem atendido pela Cibele, secretária de Obras. Todas as vezes que eu liguei para ela, cobrei dela, ela prontamente nos atendeu. Mas é lamentável que existe uma empresa de prestação de serviços, de manutenção das referidas bombas, que eu não consigo entender se essa empresa não é capacitada, se ela não está apta, eu não sei. O que acontece é que todas as vezes que eles ligam uma bomba, eles fazem o reparo na bomba, a bomba não funciona nem meia hora e queima, e dá outro defeito. E isso eu tenho acompanhado através da própria secretária, que eu tenho cobrado da secretária, da Cibele. Eu até questionei, falei, poxa, essa empresa ela tem capacidade para fazer essa manutenção? Porque do jeito que está, é complicado. São 2 bombas, uma queimou, não teve como ser reparada. A reserva foi colocada em operação e nunca que essa bomba ela fica. Já vai para 3 meses que essa bomba está nesse dilema, e a comunidade sendo prejudicada lá. Eu estava evitando de estar comentando, de estar falando, porque eu estou entrando sempre em contato nesse período, nesses quase 3 meses, com a Cibele, e a gente tem visto, eu tenho visto o esforço que ela tem feito para resolver o problema daquela comunidade. Mas agora acho que tem que dar um basta, porque
todas as vezes, me parece que já são 5 vezes ou mais que eles vão lá fazer o reparo, conserta a bomba, recolhe a bomba, vai para Belo Horizonte, e chega aqui a bomba, nada de funcionar. Poxa, nós temos que olhar essas coisas com mais prioridade. Né? É um elemento essencial à saúde, que é a água. Né? Não pode estar faltando. Só não está pior porque a maioria da comunidade João Gotti, eles têm lá a sua cisterna. Mas nem sempre, igual eu visitei algumas residências, ela tem aquela capacidade de abastecer aquela residência. Né? É lamentável. Então fica aqui, né, nesse pronunciamento, pedir mais uma vez, né, para que esse problema possa ser resolvido. A secretária já me informou que estava fazendo um novo processo licitatório, onde vai adquirir mais bombas. Nós estamos no final de mandato, né, de gestão, e nós não podemos deixar esse problema ir alastrando por mais 3, 4 meses. É lamentável. E uma outra coisa também, uma outra situação, é com relação à iluminação do trecho da rodovia Batata, que compreende na entrada da comunidade de Campo Grande até a comunidade de João Gotti, próxima à quadra. A gente só pode identificar a falta de iluminação à noite, né, pelo menos eu. Durante o dia a iluminação não fica funcionando. Eu pude contar 13 postes com as lâmpadas queimadas, 13. Eu tenho deixado passar alguns dias para ver se alguém vai lá e repara, mas não. São 13 postes, e ali fica até difícil da gente fazer, identificar. Não tem numeração, né, pelo menos em frente, o poste em frente à residência tal, não tem. Então são 13 postes que começa ali na entrada da comunidade de Campo Grande, vai até a comunidade de João Gotti. 13 postes prejudicando, e ali tem um problema muito sério. A gente tem deparado sempre à noite ali com animais na pista. A pista não tem sinalização, ela não tem faixa, não tem nenhum tipo de sinalização. Então, torna-se mais perigoso ainda mais agora com a época das chuvas. E um outro fato que me chamou a atenção, esse aqui é muito bizarro. É muito bizarro. Eu estou acompanhando, a cidade, né, a gente está vendo, tem buraco em algumas partes. A Avenida Fernando de Oliveira Silva, Alameda, que é a entrada principal da cidade, eu tenho observado vários buracos no meio da pista. E é um lugar onde a velocidade ali, os veículos transitam em alta velocidade, o que traz mais perigo ainda. Né? Agora, o mais bizarro é na Avenida Macapá, em frente ao posto, a unidade básica de saúde, o posto de saúde do bairro José Augusto, tinham 3 buracos. Logo, no entroncamento com a Avenida Luzia Augusto dos Reis Pinto. Tinham 3 buracos. A empresa que faz o reparo estava lá. Falei, agora vai tampar os 3 buracos. É impressionante. Vocês podem ir lá. Só se tampou hoje. Tamparam 2 buracos e deixaram o do meio. Pode ir lá, está lá. Eram 3 buracos em frente à unidade básica de saúde. Eram 3. Tamparam 2 e deixaram o terceiro lá. Não dá para entender. É lamentável. É num lugar perigoso também, uma curva. E ele está no meio. Quem vem de um lado, pode desviar do buraco, vai para o outro. É complicado. Então não dá para entender. Por que tamparam 2 e não tampou o terceiro? Será que o asfalto acabou logo naquele momento? E não teve mais asfalto para voltar lá e tapar? Né? Então é muito bizarro. Eu não consigo entender isso. 3 buracos, taparam 1. Então fica aqui a nossa reclamação. Né? Vamos ver se tomam providência para estar... eu vou estar fazendo isso aqui também de uma forma oficial, né? Através de indicação ou de ofício, encaminhando, né? Para que isso seja resolvido. Inclusive no bairro Bela Vista, eu cobrei várias vezes aqui, na rua... É uma das ruas principais que circula o bairro, buracos que tem lá, que já nasceu mato, grama, e quando eles vão fazer até a capina, nem capina os buracos mais também não, no meio da rua. É impressionante. Né? Então fica aqui o registro aqui dessas reclamações, né, para que o executivo ele possa estar, né, tomando as providências com relação a esses três problemas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu também quero aproveitar o ensejo. Eu já trouxe alguns assuntos, mas eu quero começar pela questão desses buracos aí na cidade, que está brotando para todo lado. E, geralmente, em época de chuva, e principalmente final de ano, com maior ocorrência, a incidência é maior. Essa questão aí de tapar 2 buracos e deixar um, vereador, me lembra, já que Vossa Excelência disse que é bizarro, e é mesmo, me lembra, quem sabe, é uma via onde as pessoas andam muito, deixar um buraco para diminuir a velocidade, né? Pode ser isso? Que aí a pessoa tem medo de cair dentro e anda devagar, deve ser isso. Porque não tem explicação um negócio desse. É brincadeira. É brincadeira. E se faltou material naquele momento, teria que ter ido lá, buscado mais material e concluído o serviço, porque começa e não termina, quer dizer, não tem efeito nenhum. Mas eu quero aqui trazer uma preocupação muito grande, já venho falando sobre ela há algum tempo, mais uma vez, da questão da erosão no bairro 1º de Maio. Gente, no meu entendimento, os moradores do bairro 1º de Maio, cada vereador dessa casa deve ir naquele local. Deve ir naquele local. Não é ficar olhando só de longe, não. A coisa é muito séria. Estou falando isso aqui há 4 anos. Hoje as manilhas estão lá e falta mão de obra para concluir aquele serviço. Lutamos tanto para conseguir, ali na rua Santa Rita. Agora, por uma questão, dizem que de economia, todos os serviços estão sendo suspensos, a gente está vendo, mais uma vez, o período chuvoso chegou e o nosso problema se agrava. E se acontecer o pior ali, avisado está, denunciado está, inclusive no Ministério Público, e as pessoas terão que ser responsabilizadas por isso. A coisa é muito séria. Assim como sério também está a quantidade de animais soltos na rua. É muito, é muito. E da Avenida Marisa de Souza Mendes ao bairro São Francisco. Do bairro Luz Augusta ao Belvedere. Não tem lugar. Alameda Fernando de Oliveira e Silva, que o vereador acabou de citar, onde a maioria dos veículos transita por ali em alta velocidade, inclusive, é toda hora. Quem passa ali todos os dias sabe do que eu estou falando. Semana passada eu tive a oportunidade de fotografar na Avenida Vereador José Rangel, que é o morrão ali de descida que liga o rotor ao 1º de Maio, 12 animais no meio da pista. Eu tive que parar o meu carro, eu tive que tocar esses bois e vacas que estavam lá, e até que eles encontrassem uma saída dentro de um pedaço de cerca lá, que eles puderam passar para dentro do pasto. Mas colocando em risco mesmo as pessoas que transitam por ali, com veículos e até mesmo a pé. Porque quando não está correndo risco de acidentar, está correndo risco de pegar alguém. Não é brincadeira o que está ali. É brincadeira o que está acontecendo com Ouro Branco. E aí eu volto a falar. É por causa de contenção de despesa? É porque o município está passando por dificuldade? Não é verdade, não. Essa questão de animais soltos na rua, essa questão da falta de limpeza, essa questão de buracos nas ruas, essa questão do mato, isso acontece em todo final de ano. Se pegarmos aqui as fitas do final do ano passado e dos outros anos, vocês vão ver que é repetitivo. É claro que os buracos aparecem mais em razão do período chuvoso. Mas aí é preciso que haja uma força maior, uma força-tarefa no sentido de tapar esses buracos. E é o oposto. Então, vão deixar rachar tudo, fica parecendo um pé de moleque. Aí, no início do ano, ainda mais agora que muda o governo, aí a próxima gestão vai cuidar. Gente, fica muito mais caro. Trabalhar com prevenção, trabalhar cuidando no momento que está acontecendo, é muito mais barato. É igual o que aconteceu com a Avenida Marisa de Souza Mendes. Essa casa veio, denunciou, fez indicação do problema da erosão ali. Nada foi feito naquela época. E foi falado que, se não fosse feito, iria gastar muito mais. E gastou muito mais, que todo mundo tem conhecimento disso. O que poderia custar ali 5 mil, custou 400, 300, eu não sei quanto. Mas não foi pequeno, não. Obrigada, vereador, pela ajuda. Mas se fizesse
a reforma, se fizesse o preventivo na época da denúncia, talvez os 5 mil resolveria. Então, eu acho que é uma falta de respeito com o dinheiro público, eu acho que é uma falta de respeito com a população. É o caso do bairro 1º de Maio com aquela erosão. Se tivesse cuidado daquela manilha, quando eu trouxe aqui a primeira denúncia, não estou falando da erosão antiga, não, da nova que abriu, que eu fui no executivo, fui nas secretarias, vim nessa casa, provei indicação, fiz tudo. Se tivesse naquela época cuidado só daquela manilha, eu acho que nem R$1.000 gastava. E hoje não é pequeno que vai se gastar para recuperar aquilo, não. E não é por falta de vir aqui, de falar, de cobrar, de ser até enjoado, como muita gente fala. Esse assunto já está, sabe, sendo falado demais. Mas é o que nós temos para fazer. É a nossa voz. É a nossa coragem de vir aqui falar, de pedir, denunciar, reclamar. É tudo que nós temos para fazer. As indicações, os requerimentos, as leis, mas é preciso que alguém faça. O vereador não faz nada sozinho. O vereador Alexandre não tapa buraco. A vereadora Branca não vai lá e cuida de erosão pessoalmente. Isso quem faz é a administração. É exatamente o que a gente está falando. Área rural. Se a prefeitura não fizer, quem vai fazer? É o vereador? Eu ainda quero falar de um outro assunto que eu acho muito grave em Ouro Branco. E aqui a incidência é muito maior. Esse feriado eu fui para uma roça, Dores do Turvo, um lugarzinho pequeno, e com as estradas até boas, estradas rurais, com cascalho. Eu estou muito preocupada, já trouxe essa preocupação a essa casa, com a questão das escórias nas nossas estradas rurais, que além de colocar em risco as pessoas que estão com seus veículos transitando por ali, porque derrapa, e uma série de outras complicações, ela também está entupindo os nossos riachos. Porque a escória não fixa na terra. Quando a chuva vem, ela lava e leva para o leito dos riachos, dos rios. Está assoreando. Isso não é de hoje, não. Eu venho falando isso aqui desde o início dessa gestão. Está muito mais fácil ali na Gerdau pegar caminhões e caminhões de escória e espalhar pelas estradas, depois a chuva vem e lava tudo para dentro dos rios, depois repete tudo de novo, do que fazer um outro tipo de trabalho. Talvez seja mais complicado um pouco. Ah, porque o meio ambiente não permite tirar cascalho? Que é isto? As pessoas estão usando cascalho nas maiorias das cidades, e é o que funciona na área rural. Se não for asfalto, tem que ser o cascalho. A escória, gente, eu trago isso como uma denúncia. Causa um grande dano ao nosso meio ambiente. É um grande dano. Pode olhar os riachos. Está tudo assoreado. As canaletas, que é feita para escoar as águas, está entupida de escória. E aí vem uma pessoa andando de bicicleta, cai, um outro vem a pé, escorrega, cai, vem um carro, freia, ele roda, ele bate, ele tomba, ele capota. Está acontecendo todo dia. Será possível que o município não vai ter uma outra forma de agir que possa resolver o problema sem continuar usando a escória, que é um perigo, que é um risco? Em algumas questões a escória pode até ser usada, mas não em todas. Pode colocar lá no morrão, 3, 4, 5 caminhões de escória. No ano que vem vai lá ver se tem. A chuva leva tudo embora. Além desses riscos todos que a gente coloca aí, que coloca o cidadão. Então eu vou travar uma batalha muito grande na gestão 2013 e 2016, vereadora Cida Campos, prefeita eleita, de mudar esse comportamento em Ouro Branco. Passar a colocar cascalho aonde a gente não conseguiu o asfalto, mas não colocar a escória. As pessoas, quando recebem, até acham que é uma boa, depois vai ver que é um grande prejuízo ao cidadão e ao meio ambiente. Então, o município não está ganhando com isso, não. Não está ganhando. Tem que ter uma outra saída. Vamos estudar, vamos sentar, vamos avaliar, mas as escórias, elas prejudicam, e as escórias está provado que, inclusive, o pó da escória, quando a pessoa inala, ele é um grande prejudicial à saúde da pessoa, porque ele atinge o pulmão terrivelmente, que é o pó da escória. Vereadora Branca, presidente, na campanha nós andamos muito pelas comunidades
principalmente naquela região de Castilhano, Castilhano, Cumbe, Geada, e é isso mesmo. Esses lugares que tem que eles plantam muito, né, e plantam muito hortaliças, a batata baroa. E aí os agricultores fizeram essa queixa mesmo, porque a escória corre e acaba contaminando a água. E eles têm um maior problema lá, porque é com essa água que eles vão usar para irrigar e jogar nas plantas. Então, a preocupação deles e o pedido para que nós não façamos uso da escória. Que bom ouvir isso, porque a gente vem trazendo isso aqui já há algum tempo. E lembrar que a escória é o rejeito da siderúrgica, é o que não serve, é o que não presta, é o rejeito. Então, ele traz para dentro da nossa, aí foi bem colocado, das folhas, das hortaliças, até dos frutos, ele traz essa coisa nociva à saúde. Agora, eu só quero deixar claro que eles não usam essa água para jogar nas hortaliças. Porque, graças a Deus, eles já têm essa consciência e eles não usam. Deveria, né? Se fosse limpa. É. Nós estamos poluindo as nossas águas. Mas eu estou falando assim para não atrapalhar. Né? Pois não, vereador. Eu queria uma parte que eu não poderia. Eu acho muito interessante o assunto. Tem que ser. O assunto realmente é interessante e relevante, mas eu, como da área de construção, eu gostaria de fazer só alguma ponderação, né? Porque a escória hoje, ela é utilizada para fazer a base. E essa base é feita, assim, em qualquer lugar eles atuam. O que tem que ser analisado é a tecnologia que está sendo utilizada essa escória. Se está utilizando um solo cimento junto para fazer uma argila para fazer a base. Porque se você julgar só a escória, aí uma aplicação, um mau uso do produto. Mas nós temos que analisar isso muito bem, porque na região aqui nós temos duas. Você vai fazer uma base para fazer a pavimentação, você tem que usar cascalho, que não pode tirar, que é muito mais prejudicial. Você vai usar a canga de minério, hoje não tem, que é muito mais caro que a própria escória, né? E a escória, hoje, não tem onde colocar, que é um produto que, na verdade, está na siderurgia, ele só colocando isso aqui. Então, na verdade, o que tem que ser analisado é como está sendo utilizada essa escória, né? Porque vai ter que ser utilizada, que vai ter que ter um sumiço dela também, e benéfico. Se você utilizar ela num traço de um solo cimento, uma proporção de escória para fazer a base, é uma outra coisa. Você só utilizar a escória como está sendo utilizado, aí já é outra, uma a escória coisa é solta. Agora me faça essa pergunta. Porque senão nós vamos ficar numa situação até difícil de arrumar um produto para fazer a base para pavimentação futura. Vereador, né? Uma parte também, é exatamente isso que você falou. Ela, como base, ela pode ser usada, mas depois nós temos que julgar alguma coisa por cima dela, não é? Mas tem que ser muito bem feito, porque eu me lembro dos passeios em Ouro Branco, que é usado com cimento e vira um farelo. Fica com poucos dias que vai quebrando tudo, vai estourando tudo, e se perde, na verdade, ao serviço feito. Então, se vai usar bem usado, tem que realmente fazer um trabalho para que isso não ocorra. E eu gostaria só de realçar que eu estou concordando com vocês Sim. a utilização de escória indevida. Mas eu posso te afirmar, vereador, que na área rural a escória está sendo colocada solta, Isso. no solo. E aí, esse dano que a gente tem certeza absoluta que já causa ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Então, tá bom. Obrigado. Então, fica aqui a nossa reivindicação, o nosso alerta para essa gestão que está terminando e para o futuro também, que está aí prestes a assumir e com certeza vai ter que enfrentar esse problema sério que o município de Ouro Branco vem passando. Senhor presidente. Pois não, vereador. Tentando ficar calado, mas eu não dou conta. A senhora me permite. De fato, o assunto merece ser analisado, ser estudado, porque acredito eu que nós não temos, nenhum de nós, com exceção do vereador Gross, que já atua há mais tempo na área,
competência técnica para analisar sem um estudo profundo o grau e o risco que a escória ocasiona ao meio ambiente, desde que utilizado de forma correta, porque se utilizado de forma incorreta, obviamente vai trazer o dano ao meio ambiente, porque ela, inclusive, ela tem vários tipos, vários tamanhos, e os tamanhos maiores, o vereador pode até me corrigir se eu estiver equivocado, muitas vezes é utilizado até como dreno em leitos de água, né? Então, merece um estudo melhor, porque se pode usar a escória como dreno, por que não pode colocar na estrada? Pode colocar na estrada como base, nós sabemos que pode. Que não se admite é que ela fique uma escória solta e venha a assorear os leitos do córrego. Então, a minha manifestação é no sentido de que eu concordo, sim, que ela possa trazer efeitos colaterais, desde que mal usado, mas que ela é um produto que ela é um subproduto do aço, que tem a sua destinação, seja como base, seja como dreno, mas que ela vai continuar sendo usada. Agora vem a melhor técnica para que ela possa ser aplicada nas estradas vicinais e não trazer nenhum tipo de dano. É só para concluir esse raciocínio que ele colocou, só para concluir. O tempo é meu, ele está esgotado, mas eu vou permitir que seja concluído. Só para concluir, é questão seguinte, a escória, o próprio nome já está explicando aí, rejeito, né, não era utilizado. O centro de pesquisa, eu trabalhei na Uzi Minas, principalmente na Uzi Minas, o centro de pesquisa da própria Uzi Minas, dessas grandes empresas, o grande avanço foi a reutilização dessa escória, reaproveitamento, né, dessa escória. Então, foi feito vários estudos. Não vai ser nós aqui que vamos chegar a dar uma de doutor, né, num assunto que nós não somos um aprendiz. Né? Mas, na verdade, igual o Flávio colocou, isso tem que ser reavaliado mesmo com bom senso, e para que a gente não coloque medo nas pessoas, chegar a pessoa, às vezes, que não tem essa visão, não tem esse conhecimento, começa a ter medo, né? Agora, de pavimentar escórias. Nós temos que olhar com muito carinho isso. Muito obrigado. O que eu não entendo, vereador, é que, pelo menos da minha parte, 4 anos se passaram, mas desse governo atual são 8. 8 anos de reclamação do produtor rural, de quem mora na roça, apesar de que tem quem gosta, porque está diminuindo o barro, aquela coisa toda, e nada foi feito. A gente está falando de responsabilidade. É preciso que algo seja feito com a responsabilidade. Então, nós já tínhamos que ter hoje a resposta. Hoje, essa casa já tinha que ter uma resposta. Faz mal, não faz mal, causa dano ao meio ambiente, não causa, nós já teríamos que saber. No entanto, continua quem mora lá sofrendo com isso, reclamando disso, e nós continuamos aqui reclamando, não é a primeira vez que eu trago esse assunto à casa, e vamos continuar até quando sem essa resposta? Eu acho que a gente tem que tratar com responsabilidade. A minha parte eu faço. Eu venho aqui, eu reclamo, eu trago, eu vou aonde tem que ir, eu peço ajuda. Agora, ninguém me deu nenhuma resposta, nem técnica, nem que me convencesse do contrário. Até que me convença o contrário, ela é altamente nociva à saúde, altamente nociva ao meio ambiente e deve ser substituída pelo cascalho. Deve ser. Esse vereador, é o meu pensamento. Só duas palavras. É só por questão de exemplo. Vocês conhecem muito bem uma empresa aqui em Ouro Branco, que é a empresa Umbará, que ela é dirigida por Zezinho, o famoso Zezinho. Ele é um especialista nessa área e que utiliza. Em 2003, se não me engano, em 2002, 2003, foi feita uma pavimentação geral nessas estradas vicinais aqui. E ela foi feita com esse produto que eu estava falando aqui. É uma mistura de argila com escória e faz a base toda. E houve um período de alta conservação desse produto. Então, a questão mesmo, a vereadora Branco colocou muito bem, manutenção. Às vezes permite até, vereador, manutenção e o uso correto da escória, né? Não é soltar lá no solo. Até nessa linha de raciocínio, foi na época, era até uma inovação de tecnologia. Hoje, no Rio Grande do Sul, eles têm pavimentado com esse tipo de pavimento. É escória com argila, compactada e água.
Mas nós, vereador, estradas estamos vicinais. falando de coisas muito diferentes. Não, nós estamos Eu falando da estou mesma coisa. falando de escória solta sobre o solo, na terra da zona rural. Eu não estou falando de usar a escória com cimento para fazer uma pavimentação. Aí a história muda. Primeiro, ela não gera pó, que a pessoa inala. Segundo, ela não vai para o leito do rio, vereador. Ela vai ficar ali fixa, porque foi usado outros componentes que ajudam ela a fixar na terra, então ela não fica solta. Ela não causa acidentes, é disso que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando de um assunto e a linha de raciocínio que foi puxada foi uma linha de raciocínio para desviar a atenção, me desculpe os vereadores, da gravidade daquilo que eu estou colocando. Exatamente o que aconteceu. O que eu estou colocando com a escória solta sobre a terra, ela causa acidente. Ela é levada pelas águas de chuvas para os leitos dos rios assoreando. Então, causa dano à saúde, ao meio ambiente e risco de acidente. É disso que eu estou falando. Agora, um asfalto, uma calçada, com cimento feito com escória, se conseguirem fazer, que bom. É o reaproveitamento daquilo que não pode mais ser usado. Nós falamos muito disso aqui, que é a reciclagem. Isso eu sou de acordo, eu não sou de acordo com aquele monte de escória solta sobre a terra, provocando tudo isso que eu estou falando aqui. E não estou falando somente hoje. Então, eu não vou permitir que desvie o assunto para uma outra questão, apenas para não ficar registrado a minha preocupação, a preocupação dessa vereadora quanto ao que está ocorrendo com a nossa área rural. Eu quero muito mais. Eu quero que, se vai usar a escória, que use corretamente. É isso que eu quero. É isso que essa casa quer, é isso que o povo de Ouro Branco quer. E eu não tenho dúvida disso. E ao andar também, não somente durante a campanha, mas durante todas as vezes que eu vou à área rural, eu tenho ouvido essa reclamação. Me lembro ainda da época do Silvio Mapa, quando era prefeito. Foram colocadas as primeiras escórias, já havia reclamação. Já havia reclamação. A gente já falava sobre isso aqui. E isso continua até hoje, infelizmente. Segunda parte da ordem do dia. Projeto de resolução número 26, aguarda parecer das comissões. Requerimento número 35. Solicito da vereadora secretária a leitura do requerimento número 35/2012. Requerimento número 35/2012. O vereador abaixo-assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário, o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação, na reunião do dia 20 do corrente, o presente requerimento e o projeto de lei número 77/2012. Ouro Branco, 19 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Coloco o requerimento número 35/2012 em discussão. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o requerimento número 35/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 77/2012, que abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer sobre o projeto de lei número 77/2012. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 77 de 2012. Relatório. O referido projeto de lei abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal. Voto do relator. Esse relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade. Edson Gonçalves da Silva, relator. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012, Edson Gonçalves da Silva, Alexandre de Oliveira Alves, Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas o parecer sobre o projeto de lei número 77/2012. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 77/2012. Relatório. O referido projeto de lei abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Alexandre de Oliveira Alves, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas
Acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012. Alexandre de Oliveira Alves, membro. Edson Gonçalves da Silva, membro. Cláudio Costa Leite, membro. Coloco o projeto de lei número 77/2012 em primeira discussão. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o projeto de lei número 77/2012 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu sou contrário a esse projeto. Consta no livro de ata o voto contrário do vereador João Fraga Duarte. Senhora presidente. Pois não, vereador. Minha abstenção. E a abstenção do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Projeto de lei número 77/2012 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 77/2012 em primeira votação, com a abstenção do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos e com o voto contrário do vereador João Fraga Duarte. Coloco o projeto de lei número 77/2012 em segunda discussão. Senhora presidente. Pois não, vereador. Gostaria de justificar a minha abstenção e discordar em relação à forma, como disse na reunião anterior. Em relação ao mérito, o projeto é perfeitamente cabível. Em relação à forma, existem duas interpretações, uma de que é competência da Casa, através da nossa lei orgânica, e outra que seria de competência do Executivo, conforme a orientação do Tribunal de Contas. Então, estive conversando com o prefeito, caso fosse interesse da Casa em entrar com o projeto pelo Executivo, ele entraria. Preferiu-se entrar aqui diretamente pela Câmara, através da mesa, com base na lei orgânica, que também é permitido, mas por haver essa duplicidade de interpretação, eu entender que a competência originária é do Executivo, e também por entender que, pelo mérito, o projeto pode tramitar tranquilamente, optei pela abstenção. Perfeitamente, vereador. Senhor presidente. Pois não, da mesma vereador. forma, vou justificar meu voto contrário. Endosso as palavras do vereador Flávio e, por entender, eu não votaria a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu só quero salientar para todos os demais vereadores e para todos que estão assistindo que nós temos aqui o parecer jurídico da Casa e eu vou ler apenas o artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Ouro Branco, da competência da mesa diretora. A mesa diretora, entre outras atribuições, compete, no seu parágrafo 3º, apresentar projeto de lei dispondo sobre abertura de crédito suplementares ou especiais. Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de dotação orçamentária. Bom, a mesa está cumprindo o que determina a lei. Eu respeito a opinião e a posição dos vereadores, mas nós temos duas situações, dois caminhos a seguir. E a mesa optou pelo que determina a lei orgânica. No entanto, nós estamos muito tranquilos quanto à aprovação do projeto. Eu agradeço muito a compreensão dos vereadores, pois nós sabemos que dele depende, inclusive, o pagamento da folha de todos os servidores, vereadores e das demais despesas relativas ao fechamento do ano fiscal. O projeto de lei número 77/2012 está em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 77/2012 em segunda votação. A redação final do projeto de lei número 77/2012 está em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, a redação final do projeto de lei número 77/2012 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei número 77/2012. Projeto de lei número 74/2012, que declara de utilidade pública a Associação Ornitológica de Ouro Branco. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer sobre o projeto de lei número 74/2012. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 74 de 2012. Relatório. O
O referido projeto de lei declara utilidade pública a Associação Meteorológica de Ouro Branco. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade. Edson Gonçalves da Silva, relator. Conclusão. A Comissão Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto dos relatores. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012. Edson Gonçalves da Silva, membro. Alexandre de Oliveira Alves, membro. Flávio Geraldo Vieira dos Santos, membro. Coloco o projeto de lei número 74/2012 em primeira discussão. Senhora presidente. Pois não, vereador. Esse projeto é de minha autoria, é pedido dos criadores de pássaro de Ouro Branco. Isso é para complementar a associação deles, para concluir essa associação em Ouro Branco. É o que faltava, e peço a todos os vereadores que votem favorável a esse projeto, para assim essa associação estar legal em Ouro Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo quem mais sobre ele se manifeste, coloco o projeto de lei número 74/2012 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 74/2012 em primeira discussão e votação. Senhora presidente, requeiro Vossa Excelência o ouvido plenário, dispensa de interstício para segunda discussão, votação e redação final. Pedida regimental, coloco o requerimento do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos em discussão única. Encerra-se a discussão. Coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Coloco o projeto de lei número 74/2012 em segunda discussão. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o projeto de lei número 74/2012 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 74/2012. A redação final do projeto de lei número 74/2012 está em discussão única. Encerra-se a discussão. A redação final do projeto de lei número 74/2012 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei número 74/2012. Projeto de resolução número 54/2012, que outorga o título de cidadão honorário. Já foi solicitado vistas pelo vereador João Fraga Duarte. Solicito da comissão especial formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves o parecer do projeto de resolução número 54/2012. Senhora presidente, eu gostaria de dar uma sugestão. Nós temos dois projetos de resolução, é o número 54 e 63. Se fosse apreciado em conjunto, esses dois projetos. O vereador está fazendo um requerimento? Isso, um requerimento, se os pares acharem conveniente, melhor. Esta mesa acata o requerimento do vereador e coloca em discussão o requerimento do vereador Alexandre de Oliveira Alves sobre apreciação do projeto de resolução número 54 e o outro é o 53, vereador? 63/2012, numa apreciação conjunta. Em discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o requerimento do vereador em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passo, então, a solicitar os pareceres de ambos os projetos. O primeiro do projeto de resolução número 54/2012. Comissão especial, vereador. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução número 54 de 2012. Relatório. O projeto de resolução acima citado visa outorgar título de cidadão honorário ao senhor Adilson Gomes de Freitas. Voto do relator. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, essa justa homenagem prestada por esta Casa Legislativa. Edson Gonçalves da Silva, relator. Conclusão. A Comissão Especial acolhe o voto do relator. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2012. Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi, Alexandre de Oliveira Alves. A comissão especial formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves.
Parecer da Comissão Especial sobre o Projeto de Resolução 63/2012. Projeto de resolução acima citado visa outorgar título de cidadão honorário à senhora Cândida Paula Junqueira de Assis. Voto do relator. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por esta Casa Legislativa. Vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Grosso e Alexandre Oliveira Alves. Eu só não entendi que o parecer de uma comissão, mas o relator não faz parte dessa comissão. Eu penso que nós estamos prevalecendo no erro da semana passada. Eu gostaria de ter isso bem esclarecido para que a gente possa dar continuidade ao projeto. Presidente, pois é não, o mesmo vereador. erro do 54, né? É Exatamente. Mesma condições que aconteceu no Exatamente. 54. A semana passada já foi no 63. Já foi discutido, isso aqui já era para ter sido resolvido e continua a mesma, ou muda-se. Senhor presidente, Pois para não, a gente vereador. verificar melhor isso aí, eu peço vista o 63, que aí na próxima reunião esclarece. Esse mal entendido, às O vezes pedido é é regimental, digitação, às vezes vereador. alguma coisa. O pedido é regimental, mas eu quero ver se eu consigo esclarecer ainda nessa reunião, uma vez que a assessora está verificando o que ocorreu. Gostaria de informar a todos que a comissão especial é formada pelos vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Gross e Alexandre de Oliveira Alves. Apenas na pauta estava invertido, constando o nome do vereador Edson Gonçalves da Silva. Senhor presidente, nesse esclarecimento de Vossa Senhoria, eu retiro o pedido de vista ao projeto. Eu agradeço, vereador. Portanto, coloco os projetos de resoluções números 54 e 63 em primeira discussão. Encerra-se a discussão. Senhora presidente, Pois não, vereadora. que eu queria falar um pouquinho e não deu tempo da senhora me ouvir, é que eu gostaria de falar a homenageada, doutora Cândida Paula Junqueira de Assis, é a nossa delegada de polícia. Ela é uma mulher jovem ainda e tem um currículo assim de luta em favor da mulher. Ela luta muito pelos direitos da mulher. Ela é delegada da Delegacia de Mulheres da Comarca de Ouro Branco, delegada do município de Lamim e delegada do município de Rio Espera. Então, a doutora Cândida é uma pessoa que eu a conheço e, com certeza, todos aqui conhecem. É uma pessoa muito correta, muito dedicada à profissão. E eu quero parabenizar o vereador Edson por ter feito essa indicação, que, ao meu ver, trata-se de uma pessoa que realmente merece o nosso aplauso e a nossa consideração. O senhor Adilson, eu não o conheço assim pelo nome, mas, por estar sendo indicado, eu também quero parabenizar ao vereador Geraldo Pedro por essa indicação, que, com certeza, eu li aqui o histórico dele. É uma pessoa, é o diretor do Clube da EA, do bairro Siderurgia, e um colaborador do asilo, das APACs, do Hospital do Câncer. Então, com certeza, deve ser uma pessoa da mais alta qualificação e que merece também a nossa consideração. Continue em discussão. Da mesma forma, eu quero ressaltar aqui as palavras da vereadora Cida Campos sobre a importância da homenagem feita que essa casa pretende fazer, tanto ao Adilson quanto à doutora Cândida. São pessoas que a gente acompanha, conhece o trabalho, conhece a idoneidade e, de certo, muito merecedor. Inclusive, a doutora Cândida já foi homenageada por essa casa, numa outra oportunidade, e merece, com toda certeza, este reconhecimento do Legislativo de Ouro Branco. O meu parabéns pela escolha, tanto do Geraldo Pedro quanto do Edson Gonçalves, dos seus indicados.
Encerra-se a discussão. Coloco os projetos de resoluções número 54 e 63 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 54 e 63/2012 em primeira discussão e votação. Dispensa. Senhora presidente, eu gostaria de pedir a dispensa de interstício, né, para a segunda votação, discussão e redação final dos projetos. Obrigado, vereador. Requerimento é regimental. Coloco o requerimento do vereador Alexandre de Oliveira Alves em discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, coloco projetos de resoluções. Os projetos de resoluções números 54 e 63 em segunda discussão. Encerra-se a discussão. Coloco os projetos de resoluções números 54 e 63 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resoluções números 54 e 63 em segunda votação. Portanto, os projetos de resoluções números 54 e 63 está em discussão a sua redação final. Não havendo quem queira se manifestar, encerra-se a discussão. Coloco a redação final dos projetos de resoluções números 54 e 63 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resoluções números 54 e 63. Projeto de resolução. Senhor presidente, Pois não, vereador. Requeira Vossa Excelência, ouvido plenário, que os projetos de resolução 58, 59 e 64 sejam apreciados de forma conjunta. O requerimento é regimental. Coloco o requerimento do vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento para que sejam apreciados os projetos de resoluções números 58, 59 e 64 de 2012 em conjunto. Solicito da comissão especial formada pelo vereador, os vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, os pareceres dos projetos de resoluções números 58, 59 e 64 de 2012. Parecer da Comissão Especial sobre os projetos de resolução números 58, 59 e 64/2012. Os projetos de resolução, o projeto de resolução número 58 concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira ao senhor Luiz Orione Vieira. O projeto de resolução número 59 concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira ao senhor Adriano Caudêncio Bittencourt. O projeto de resolução número 64 concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Flávio Henrique Mendonça Alves. Sou o relator dos três. O voto referente aos três projetos. Ao analisar a matéria, verifiquei que as pessoas indicadas para a outorga são dotadas da mais alta qualificação, merecendo, portanto, a justa homenagem prestada por esta Casa Legislativa. Vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, relator, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves. Portanto, coloco os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 em primeira discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012. Senhora presidente, requer de Vossa Excelência o pedido plenário a dispensa de interstício para a segunda discussão, votação e a redação final dos projetos em pauta 58, 59 e 64/2012. O requerimento regimental, coloca o requerimento do vereador Geraldo Pedro da Silva em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, coloca o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, coloco os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 em segunda discussão.
Não havendo quem queira se manifestar, coloco os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012. Portanto, a redação final dos projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 está em discussão única. Os vereadores que estiverem de acordo... Encerre-se a discussão. Coloco a redação final do projeto de resolução dos projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012 em votação. Votação única a redação final destes projetos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a redação final dos projetos de resoluções números 58, 59 e 64/2012. Projeto de resolução número 62/2012, que outorga a medalha do Mérito Esportivo de Ouro Branco. Solicito da Comissão Especial o parecer sobre o projeto de resolução número 62/2012. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução 62/2012. Relatório. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Geraldo Evangelista do Nascimento. Voto do relator. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, essa justa homenagem prestada por esta Casa Legislativa. Flávio Geraldo Vieira dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão Especial colhe o voto do ilustre relator, vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves. Coloco o projeto de resolução número 62/2012 em discussão única. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o projeto de resolução número 62/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 62/2012. Senhor presidente, eu solicito a dispensa de intertício para segunda discussão, votação e redação final do projeto. O requerimento é regimental. Coloco o requerimento do vereador Alexandre de Oliveira Alves em discussão única. Encerra-se a discussão. Coloco o requerimento do vereador Alexandre de Oliveira Alves em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, coloco o projeto de resolução número 62/2012 em segunda discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o projeto de resolução número 62/2012 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 62/2012 em segunda votação. A redação final do projeto de resolução número 62/2012 está em discussão única. Encerra-se a discussão, coloco a redação final do projeto de resolução número 62/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 62/2012. Substitutivo ao projeto de revisão de emenda à lei orgânica do município. Senhora presidente, eu peço vista a este substitutivo. Pois não, vereadora. O pedido é regimental. Concedido vistas à vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos. Moção de aplauso número 37/2012. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer sobre moção de aplauso número 37/2012. Senhor presidente, eu também, da mesma forma, gostaria de fazer o requerimento para que as moções de aplauso, felicitação, congratulação, respectivamente 37, 42 e 43, sejam... após ouvido o plenário, sejam apreciadas em conjunto também. O requerimento do vereador está em discussão. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, solicito da Comissão Especial da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer sobre a moção de aplauso número 37/2012, a moção de felicitação número 42/2012 e a moção de congratulação número 43/2012. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a moção de aplauso número 37/2012. Relatório. Trata-se da análise à moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Wesley Brochado dos Santos,
pela dedicação e brilhantismo na condução dos trabalhos prestados à comunidade. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação sobre a moção de felicitação de número 42/2012. Relatório. Trata-se da análise à moção de felicitação a ser encaminhada ao senhor Reginaldo Martins Coura pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. E parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação sobre a moção de congratulação de números 43/2012. Relatório. Trata-se de análise à moção de congratulação a ser encaminhada à senhora Silvânia Maria de Paula Martins pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. O voto do relator. Este relator, analisando as referidas moções de congratulação à senhora Silvana, a moção de felicitação ao senhor Reginaldo e a moção de aplauso ao senhor Wesley Brochado, voto do relator. Este relator, analisando as referidas moções, é favorável às mesmas, pela sua legalidade e constitucionalidade. Alexandre de Oliveira Alves, relator. Conclusão. A Comissão Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012, Alexandre de Oliveira Alves, membro, Flávio Geraldo Vieira, membro, e Geraldo P. da Silva, membro. Portanto, as moções de números 37, 42 e 43/2012 estão todas em discussão. Não havendo quem sobre elas se manifeste, coloco as moções de número 37, 42 e 43/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as moções de aplauso número 37, de felicitação número 42 e de congratulação número 43/2012. Indicação número 57/2012. Solicito da vereadora secretária a leitura da indicação de número 57/2012. Que sejam instaladas mesas de jogos na Praça Santa Cruz, no centro da cidade. Justificativa: a realização desta obra irá trazer mais conforto para os moradores e pessoas que utilizam o local. Nela, eles conversam, jogam baralho e se distraem nas mesinhas de jogos, que vão proporcionar mais lazer a todos os frequentadores da mesma. Ouro Branco, 9 de novembro de 2012, dos vereadores Maria Aparecida Junqueira Campos e João da Fraga Duarte. Coloco a indicação de número 57/2012 em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de parabenizar os autores dessa indicação, uma vez também que eu fiz essa indicação para a Praça Palmeiras, no bairro Belvedere, mas infelizmente nem a reforma da praça foi feita. Nós esperamos que a futura prefeita dê uma atenção com maior carinho lá para a comunidade do bairro Belvedere. E lembrar, né, que a cidade de Raul Soares, eu tive a oportunidade de estar visitando por várias vezes, a gente vê a pracinha, como ela é movimentada e como é aproveitado, né, o espaço onde as mesas já possuem lá, dá essa oportunidade para as pessoas que estão de folgas, terceira idade, jovens, adolescentes. Então, é muito importante. Então, parabéns pela indicação. Esperamos, né, poder ter mais essa área de lazer e entretenimento ali para as pessoas, utilizando melhor a Praça Santa Cruz. Muito obrigado, senhor. Continue a discussão. Senhor presidente, eu gostaria assim, de parabenizar, mas, ao mesmo tempo, fazer um adendo a essa brilhante ideia, né? E fazer uma sugestão para que seja aperfeiçoado. Porque, na verdade, que a Praça Santa Cruz hoje está pedindo é um novo projeto. E está pedindo socorro mesmo, com um novo projeto arquitetônico, para que possa fazer, isso faz parte, seja um equipamento dentro da praça, mas que a praça toda precisa ser revisada com um novo projeto, com cadeiras ergonomicamente, para que as pessoas possam estar confortáveis naquela praça, porque realmente ela é bem frequentada e merece. É a praça mais bonita da cidade e ela merece sim. Continue a discussão.
Senhor presidente. Pois não, vereador Geraldo. Essa indicação, eu acho que seria um passo, um dos últimos passos. O que nós precisamos, igual o vereador Luiz Cláudio falou, eu já tive a oportunidade de falar com a nossa vereadora e prefeita eleita, é a revitalização do centro da cidade. Nós temos 12 anos de abandono no centro da cidade de Ouro Branco, a não ser pintar banco. Eu acho isso um absurdo. Fez grandes obras no bairro, na zona rural, temos que parabenizar. Mas o centro de Ouro Branco está abandonado, nossos calçados, nosso passeio, a Praça Santa Cruz. Então, eu peço, na nossa reunião, eu peço à nossa prefeita eleita, olha para o nosso centro da cidade um pouquinho. Não podemos esquecer de nenhuma parte do nosso município, mas no centro da cidade está abandonado. Eu moro há 32 anos no centro de Ouro Branco, eu nunca vi o centro de Ouro Branco tão feio igual ele está nos últimos anos, se deteriorando a cada mês que passa, a cada ano que passa, e não há intervenção nenhuma. São calçadas, são garagens, a rampa de garagem avançando por meio da rua no passeio, passeio não tem condição de passar um cadeirante, não tem condição de passar uma pessoa idosa, entendeu? Então, eu estava na Praça Santa Cruz, que frequento a Praça Santa Cruz quase todos os dias, eu passo lá, que é a minha área que eu passo ao centro da cidade. Parou um carro com a placa de São Paulo e perguntou para mim, aqui é o centro da cidade? Ele falou, isso aqui é o centro da cidade? Eu já pensou se eu soubesse que eu sou vereador dessa cidade, então o que ele faria? Né? Então me envergonhou. Eu estou muito triste com a forma do centro de Ouro Branco estar sendo tratado. Nós temos que olhar um todo da nossa cidade, mas o centro não é só a praça, não, são as ruas centrais. Quando eu digo centro de Ouro Branco, eu não falo da Praça da Cruz, eu falo da Rua Santo Antônio, Benedito Valadares, Nuno José Vieira, olha para vocês verem, Rua da Lavoura, é um abandono só. É um abandono só. Isso me entristece muito. Eu gostaria que nós tivéssemos, nesse próximo mandato, com uma ideia nova e dar uma revitalização do centro da cidade. Mas a indicação é um passo a dar depois de fazer tudo isso. Os parabéns pela indicação. Senhor presidente. Continua a discussão. Só já que nós estamos falando do centro de uma forma generalizada, lembrar, né, do terminal rodoviário. Eu fui autor, desde 2009, de indicações ali para uma revitalização no terminal rodoviário, que está abandonado, encontra-se abandonado totalmente. Né, nós precisamos de fomentar ali a rodoviária, melhorar a rodoviária, a praça de eventos, para ela ser uma praça realmente de eventos e lazer para a comunidade. Então, esperamos, Cida, né, que na sua gestão, não só a Praça Santa Cruz, mas também, né, esses outros equipamentos tão importantes para a nossa cidade. Apesar de que a indicação refere-se à Praça Santa Cruz, nós estamos permitindo uma extensão maior, porque quando a gente fala em centro da cidade, é impossível não contemplar ruas e outros locais como a rodoviária. Continue em discussão. Eu quero dizer que outro dia, eu e o vereador João da Fraga estávamos aqui na frente e passou um senhor da melhor idade e nos pediu que nós olhássemos mais pelo espaço público, por mais lazer, para sentar, bater um papo, jogar uma dama. E eu sei que nós vamos ter que ter esse olhar muito cuidadoso e ter muito trabalho mesmo, porque hoje eu estou aqui como vereadora, mas a partir do dia 1º, como prefeita eleita, eu quero muito contar com o apoio de todos vocês, porque nós vamos, sim, cuidar com muito carinho e com muito afinco para fazer do nosso centro, como o vereador Geraldo Pedro falou, nós temos que olhar o todo, mas que o nosso centro está pedindo um socorro, ele está. E nós vamos fazer isso com muito carinho, com muito cuidado, porque Ouro Branco merece, a sociedade merece, e vocês podem ter certeza, com a ajuda de todos vocês, nós vamos fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Eu também quero manifestar sobre o assunto, porque eu acho bastante interessante. Eu fiz algumas indicações sobre pracinhas com jogos, 1º de maio foram 2, e siderurgia foi uma,
e eu não tive o retorno dessa administração, infelizmente. Inclusive, uma praça ali, que é a Jesus Evaristo Damasceno, no bairro 1º de Maio, em frente à EA, que estava sendo construída há um ano atrás, eu fiz a indicação para que aproveitasse aquele momento de obra, de construção, para a prefeitura também fazer a sua intervenção ali e poder nos ajudar. Nós temos um grande número de pessoas, hoje, aposentadas, que querem também ter seu lazer. Tem a pessoa que está de fora aí, que quer passar um tempo na Praça Santa Cruz, nas ruas de Ouro Branco, mas tem o pessoal antigo da cidade, que, da mesma forma que colocou o Geraldo Pedro aqui, eu já coloquei anteriormente, não consegue sequer andar nos passeios do centro da cidade, que está tudo ocupado por mesas, cadeiras e outras coisas. O que eu peço é que a administração tenha um interesse muito grande nesse sentido, e, inclusive, ao fazer a reforma da Praça Santa Cruz, que eu tenho certeza que vai acontecer, que seja, prefeita eleita, que seja feita ali ainda naquela praça o calçamento para a caminhada das pessoas. Em toda a cidade interior, a gente vê até nas grandes cidades que as praças têm um espaço reservado para as caminhadas, mas infelizmente não acontece com Ouro Branco. Você não consegue nem andar nas calçadas de Ouro Branco. Ali na praça você não tem um espaço que você possa fazer uma boa caminhada, casais, pessoas sozinhas, pessoas idosas, com segurança. E aquele espaço que o poder público não ocupa, ocupa o tráfico, ocupa outras questões que, infelizmente, nos incomoda, que é do vandalismo, que são as drogas, as brigas, a bebedeira. E o que nós queremos, na verdade, é propiciar à nossa população um espaço de segurança, que tenha segurança e que nos dê prazer de estar ali. Nós temos que voltar a ter prazer de frequentar a Praça Santa Cruz, a ter prazer de frequentar o centro de Ouro Branco. E só vamos alcançar isso no dia que for olhado com prioridade pela administração pública. Enquanto a administração fechar os olhos e achar que essas obras não são importantes, nada vai acontecer. Essas obras são muito importantes. Nós queremos ter a revitalização do centro da cidade, as nossas festas de volta, ter a nossa praça aí com os jogos e outros atrativos, inclusive com calçada para caminhada. É isso que eu espero e parabenizo a Vossa Excelência, o vereador João, pela indicação. Ela é de extrema importância, mas também quero lembrar que diversas indicações para a Praça Santa Cruz foi feita neste mandato e nenhuma foi atendida. Então, eu não tenho grandes esperanças para esse mandato, mas vou depositar as minhas esperanças para o mandato vindouro, que está aí prestes a acontecer, ainda mais sendo a indicação de autoria de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que a atenção deverá ser dada e essa obra deverá ser concluída, com o apoio dessa Casa Legislativa, eu tenho certeza. Só para dentro da discussão, uma frase interessante que eu estava lendo aqui, ó. Cidades são para as pessoas, não para os carros. Ruas e praças e calçadas devem voltar a ser locais para viver e conviver. Então tem uma foto interessante aqui de várias pessoas, vocês todos receberam essa revista, várias pessoas de terceira idade jogando bocha, jogando dama na praça. Isso é interessante, né? Encerra essa discussão, coloco a indicação de número 57/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a indicação de número 57/2012. Moção de pesar número 45/2012. Solicito da vereadora secretária a leitura da moção de pesar de número 45/2012. Seja consignado o voto de profundo pesar aos familiares da senhora Cirlei das Graças Silva, pelo seu falecimento. Ouro Branco, 13 de novembro de 2012, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Coloca a moção de pesar em discussão única. Senhora vereadora, pois não, vereadora. Eu gostaria de pedir para estar assinando essa indicação. Fique à vontade. Eu queria lembrar a todos os vereadores, nós até falamos sobre esta pessoa que faleceu semana passada, num acidente de carro ali próximo à fazenda Tiradentes. Ela é sogra de um filho do Maurício Neiva, vereador eleito dessa casa, e que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, aos seus, me parece, 42, 43 anos,
teve ali sua vida ceifada num gravíssimo acidente de carro. E chamar a atenção das pessoas também sobre a questão do uso do cinto de segurança. Nos foi passado que dentro do veículo era a única pessoa que, infelizmente, não usava o cinto de segurança. Então, a gente faz a moção de pesar com nossos sentimentos pela perda de uma pessoa tão importante, de uma vida tão importante. Mas que fica também o alerta para todos nós. A gente deve, sim, aderir ao cinto de segurança da hora que entra no carro até a hora que vai sair. Infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós, mas pode acontecer ainda mais quando não se está usando. Era um percurso muito curto, né? Igreja de São José Operário, no bairro 1º de Maio, a Carreiras, e nesse curto prazo e tempo, infelizmente, aconteceu esse grave acidente. Nós lamentamos e queremos dizer para toda a família, para o Maurício, nosso colega, do nosso sentimento quanto à perda e o falecimento dessa pessoa querida, dessa família e de tantos amigos de Ouro Branco. Continue em discussão. Encerra-se a discussão. Coloco a moção de pesar em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de pesar. Eu solicito das nossas assessoras que tome a assinatura daqueles vereadores que desejam assinar juntamente com a propositora, inclusive da vereadora que solicitou, Cida Campos. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria, no momento oportuno, de fazer o uso da palavra como líder da bancada do PMN. Vereador, só lembrando que são 5 minutos para o líder de bancada. Fique à vontade com a palavra, vereador Alexandre. É só mesmo para lembrar, né, os colegas, e ontem foi a passada do aniversário do nosso querido companheiro aí, o vice-presidente, o Edson Gonçalves. Gostaria de, mais uma vez, Edinho, né, te desejar, né, muitas felicidades aí pela passagem desse aniversário que aconteceu ontem, e, né, te desejar muito sucesso, muita saúde, muita paz, em todas as áreas da sua vida. Tá? Parabéns, que Deus continue te abençoando, você continue sendo esse companheiro, esse amigo, né, como você já disse várias vezes, a recíproca é verdadeira, né, que me considera como irmão, eu também, da mesma forma. Então, parabéns, tudo de bom para você, tá? Aproveitando, vereador, seus minutos ainda estão contando. Eu que já liguei para o vereador parabenizando, também da mesma forma, eu quero desejar felicidades a você, Edson, e que Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito especial para todos nós. Tá? Parabéns, felicidades, saúde, paz. Você tenha tudo que você merece, porque Deus sempre te reserva o melhor. Tá? Nosso grande abraço. Senhora presidente. Pois não, vereador. Me permite como líder. Encerra-se como líder o vereador Alexandre. Como líder, da mesma forma, 5 minutos, o vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a equipe de futsal feminino do município de Ouro Branco, que disputou na última semana a última fase dos Jogos de Minas, né, o antigo GIM, Jogos do Interior de Minas Gerais, e pela primeira vez na sua história conquistou o 3º lugar. Foram 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota para a equipe campeã, que é a equipe campeã brasileira. Então fica aí o nosso parabéns ao nosso treinador, Ricardo Passe, à secretária Calefa, que também é capitã da equipe, e pela conquista inédita, representando o futsal feminino da nossa cidade. E esse futsal que também irá participar a partir da próxima quinta-feira, da última fase do Campeonato Estadual de Futsal de Minas Gerais. É uma competição muito forte, muito pesada, que conta com as 5 melhores equipes do estado. Então, parabéns mais uma vez. Senhora presidente, outro assunto, se me permite, é bem rápido. Da mesma forma, também informar que ontem nós participamos durante todo o dia de um seminário promovido pela Amadeus Consultoria na cidade de Belo Horizonte sobre transição de governos, que contou com a participação de 30 cidades do estado de Minas Gerais, com o deputado, falhou o nome, nosso deputado de Contagem, Durval Ângelo, que já esteve nesta casa algumas vezes, com mais de 20 prefeitos, e que aqui da cidade a nossa prefeita eleita
encaminhou como representante o senhor Vanderlei, representando o município de Ouro Branco. E várias outras pessoas participaram, os prefeitos, né, eleitos aí de várias cidades. É uma oportunidade que nós temos, porque, passado este clima de eleição, é importante não só o fechamento dos atuais prefeitos, tanto do Poder Executivo, e isso vale também para o nosso Poder Legislativo, que é um ano de encerramento, porque a próxima administração ela está condicionada ao cumprimento de índice dessa administração que se encerra agora no dia 31. É o cumprimento da lei de pessoal, do limite de gasto com o pessoal, é o cumprimento dos limites mínimos da saúde e da educação, são as prestações de contas através do SINCOM, do SINCOV, que são as novas regulamentações. Então, foi um seminário muito importante, onde destacou, acima de tudo, a importância das transmissões de cargo, a posse e as responsabilidades para os próximos gestores. Lembrando que nos próximos anos o país ainda sentirá os reflexos da crise internacional, será um ano de vacas magras novamente, e que exigirá muito planejamento, acima de tudo, comprometimento de todos os prefeitos, para que haja um equilíbrio econômico, financeiro, fiscal, e que haja um planejamento austero para que as políticas públicas continuem e os serviços públicos também. Então, são essas considerações. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Eu também tenho algumas considerações. Primeiro é lembrar que essa Câmara, né, a Câmara Municipal, acredito eu que pela primeira vez, preocupados com o grande número de vereadores eleitos para a gestão 2013-2016, nós também, por decisão dessa mesa diretora, preparamos um treinamento sobre assuntos legislativos, técnicas legislativas, conhecimento de lei orgânica e regimento interno, para agentes políticos e servidores, assessores e demais pessoas interessadas do setor público. A Câmara vai estar no dia 23/11, na sexta-feira, recebendo para treinamento todos os eleitos para a gestão 2013 a 2016. Eu espero poder contar com todos os vereadores. Aqui se encontra o vereador eleito Paré, tem o vereador Geraldo Pedro e tem o Neném da Vina. E fica também aberto àqueles vereadores que queiram participar. Vai acontecer no Hotel Verdes Mares, vai ser um dia inteiro de treinamento, vai iniciar às 9 horas da manhã e com encerramento às 17 horas. Nós vamos receber aqui o assessor contábil da SCAL, o Moura, já conhecido dessa casa, e mais algumas pessoas que vão falar sobre as técnicas legislativas e sobre o mandato mesmo, como ele deve iniciar, como ele deve ser conduzido e como ele deve ser levado por todos aqueles que pretendem fazer o melhor pelo município de Ouro Branco. Temos ainda, essa solicitação foi da vereadora Cida Campos, prefeita eleita. Nós tínhamos marcado a nossa audiência pública, vereador Alexandre, na semana passada. E por solicitação dela, que está analisando com mais critério o orçamento, a lei que está na casa, de número 71/2012, nós adiamos a audiência pública para dar mais tempo para essa análise desta comissão que está acompanhando toda a proposta de transição e de governo. Nós passamos a audiência pública para o dia 17 de dezembro, aqui na Câmara Municipal, no mesmo horário, e, em seguida, deverá ser convocado um período de reunião extraordinário para o dia 19/12. Então, vai acontecer a audiência no dia 17 e o período de reunião extraordinária no dia 19. E por que o período de reunião extraordinária? Porque a lei manda que, para aprovar o orçamento, seja feito em período de reunião extraordinária, porque só pode apreciar esta proposta. Nesse caso, não podemos apreciar nenhuma outra proposta, apenas o orçamento. Então, nós faremos no dia 19, com essa mudança agora, para que
se Deus quiser, a gente possa apreciar e aprovar esses projetos todos antes do Natal. Lembrando que nós temos até 31 de dezembro para fazer, mas se pudermos fazer antes, melhor. Em conformidade com a resolução número 12/2001, designo o vereador, a vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia. Nomeia a comissão especial formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, para parecer sobre os projetos de resoluções números 60, 61, 65 e 66/2012. Ordem do dia da próxima reunião. Projeto de resolução número 26, 60, 61, 65 e 66/2012. Moção de congratulação número 39/2012. Moção de felicitação número 40/2012. Substitutivo número 1 ao projeto de revisão da Lei Orgânica do Município de Ouro Branco, /2012. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos. O nosso muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.